Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17, e ouçamos a leitura que vai dos versículos de 11 a 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, de 11 a 19, assim nos diz a palavra do nosso Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Amém. Meus irmãos, o objetivo dessa passagem dos evangelhos é mostrar como às vezes o povo de Deus, aqui, à época, o povo de Israel, pode ser ingrato e ao mesmo tempo serve para alertar a todos os cristãos, povo de Deus, a nunca perder de vista a presença graciosa, constante, permanente, benfazeja do nosso Deus em nosso meio. Essa presença é constante, pervasiva e bondosa e misericordiosa. Lucas registra a passagem de Jesus por uma colônia de leprosos entre a Galiléia e Samaria, um lugar onde viviam pessoas com uma doença terrível chamada lepra, que desfigura o corpo inteiro, torna o corpo apodrecido, destruído, e só um milagre naquele tempo poderia curar aquelas pessoas que viviam ali. No primeiro século, por lei, aqueles que tivessem essa doença precisavam ser isolados nessas colônias e eles só poderiam se comunicar com as pessoas sãs de longe, na base do grito, para evitar a contaminação que sabia-se já transmitir na época pelo contato mais próximo de uns com os outros. E daí os gritos que Jesus ouviu desses 10 homens pedindo a ele o seu socorro. Eram os 10 homens, 9 judeus do povo de Deus que tinham sido isolados, e também um deles era de Samaria, um povo misturado, mistura de judeu com outros povos, e que para os judeus era um povo detestável. E eles gritaram: Mestre, compadece-te de nós, tem compaixão de nós. E o que aconteceu foi o que sempre acontecia. Quando alguém invoca a Cristo, ou chama a Cristo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, no meio da sua miséria, do seu aperto, da sua angústia, Jesus ouve e Jesus se compadece. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele se condoeu e, de modo muito simples, ele disse: olhe, vão aos sacerdotes. Vão aos sacerdotes. Isso é uma ordem dada no texto que nós lemos inicialmente no nosso culto, de Levítico 14, não é? Os sacerdotes davam uma espécie de atestado de cura, de que a pessoa estava curada da lepra. Então eles tinham que ir, o detalhe aqui, eles tinham que ir ainda doentes. Então, eles tinham que aceitar aquela palavra de Cristo com tanta segurança, com tanta certeza, que eles tinham já que tratar o caso como resolvido. E o que é que eles fizeram? O texto diz que eles foram, mas tinham que ir ainda doentes. Na prática, o que Jesus falou foi o seguinte: vocês já estão limpos. Ou seja, deem o segundo passo agora. O primeiro passo é estar curado, né? Considerem esse como já tendo sido dado.
e vão agora pegar o atestado de vocês para voltar para a vida social, porque vocês estão segregados, aí, estão isolados. E aí o que aconteceu é que esses homens acreditaram, foram, e o texto nos diz que assim que foram, no meio do caminho, aquela doença crônica, maligna, terrível, sumiu, desapareceu da vida daqueles 10 homens. Esse é o relato simples do Evangelho até o versículo 14, irmãos. No versículo 15 em diante, nós temos um estreitamento, porque fala-se não mais sobre aqueles 9 que se foram, como estando presentes, eles foram realmente embora, seguiram o caminho dele, mas o texto nos fala aqui de um homem que ficou, ou que melhor, que voltou, né? Lucas destaca um deles que, vendo-se curado, quando ele percebeu que estava curado, ele, em vez de seguir para os próximos passos, né, para pegar o atestado dele, para voltar para a família, voltar para o convívio social, o texto diz que ele voltou. E voltou do mesmo jeito que foi. Ele chegou gritando e ele voltou gritando. Só que outra coisa, ele chegou gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, de nós, e ele agora volta gritando: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele também se prostra perante Cristo, o que é um sinal de culto, o que é um sinal de adoração ao Filho de Deus. E a história poderia se encerrar aí, irmãos. Nós teríamos aqui um final muito feliz para esta passagem, mas o texto continua e Lucas destaca aqui uma palavra de Cristo. Na verdade, foram perguntas que têm já a sua força afirmativa, né? São perguntas que revelam a severidade de Cristo para com aqueles que supostamente fazem parte do seu povo, mas são pessoas ingratas, são pessoas que não discernem a atuação de Deus no mundo. Observem os versículos 17 e 18, que são perguntas que repreendem ao povo eleito, à igreja da época, que eram judeus, que estão aqui representados nos 9, que foram embora sem voltar para prestar culto, sem voltar para dar glória a Deus. E desejaram, portanto, se apegar mais às bênçãos de Deus do que ao Deus que dá todas as bênçãos ao seu povo. Jesus pergunta, numa sequência: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ou seja, na hora do aperto, todos me reconhecem como mestre, como aquele que domina as circunstâncias e tem poder para mudá-las, levá-las para lá ou para cá. Mas na hora da gratidão, na hora do reconhecimento da fonte de todas as bênçãos, nós só vemos um voltando, e o pior, esse nem era do povo eleito, porque um samaritano seria mais ou menos o equivalente para nós hoje de um membro de uma seita daquelas bem terríveis, que perverte a palavra de Deus, que distorce tudo, e que você sabe que se aquela pessoa acredita mesmo naquilo, o fim dela é o inferno de fogo. Ela vai realmente para o inferno se ela acredita nisso. Era mais ou menos assim que um judeu via um samaritano. Essa pessoa não tem chance nenhuma de salvação da parte de Deus. Pois o texto diz que foi um tipo desses que voltou, enquanto aqueles que nominalmente faziam parte do povo eleito queriam mesmo era voltar para casa, queriam mesmo era voltar para o convívio social, e por isso eles tinham que passar e pegar o atestado com o sacerdote, irmãos. E, no entanto, a palavra de Cristo acerca deste homem, versículo 19, nos mostram que o samaritano viu naquela cura, naquilo que ele recebeu, o sinal de alguma coisa maior. Ele conseguiu discernir alguma coisa que aqueles outros 9 não conseguiram, irmãos. Os 9 viram os efeitos apenas do poder de Deus, mas aquele homem parece que discerniu no meio daquilo tudo a causa, e ele voltou para a causa, para agradecê-la, para adorá-la, irmãos. E a salvação, o texto nos diz, daquele homem veio junto com a sua cura. Jesus disse que aquele homem foi salvo pela sua fé. E daí o nosso Senhor dizer isso, essa frase final do versículo 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. No ano de 1874, um médico norueguês chamado Geraldo Hansen isolou o bacilo da lepra. E
Ele descobriu também como aquele bacilo era transmitido, e a doença passou a se chamar hanseníase, que hoje tem cura. A hanseníase tem cura hoje. A pergunta é, o que é que isso muda? Em Deus muda o quê? Nada, porque Deus opera acima dos meios, contra os meios, por meio do Hansen, sem Hansen. Deus cura de qualquer modo, do modo como Ele quer, do modo como Ele deseja. E quanto à maioria dos homens, essa continua limitando a sua cabeça ao mundo físico, ao mundo das aparências, ao mundo daquilo que se vê. E quando buscam religião cristã, é por razões práticas. Jesus funciona. Todo mundo está dizendo que ele funciona. Se você for lá, o negócio funciona mesmo. Pode ir que ele dá jeito. E os cristãos propagam isso na inocência do seu amor, na sua conexão com a palavra, lembrando que as coisas não são apenas isso, não é? Mas as pessoas recebem as coisas assim, de modo geral. Jesus funciona e se você for lá, Ele vai te ajudar. Então, a maioria não percebe que o nosso Senhor veio a este mundo para descortinar a realidade, para mostrar para as pessoas que o fundo da vida é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. E aquele fundo estava se pronunciando na própria pessoa de Cristo. Foi para isso que Jesus veio, para descortinar os olhos aos cegos, para fazer as pessoas enxergarem que a vida tem um fundo. E esse fundo não são as bênçãos de Deus, é o próprio Deus. É o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, irmãos. Então, nós vivemos num mundo em que Deus reina, E esse ponto que Jesus quer apontar aqui, quer mostrar com o seu ensino, é que Deus não joga as dádivas para cima e uma delas cai na sua cabeça, você olha, pergunta o que é que houve. Não, Deus ajuda você. Deus ajuda especificamente as pessoas que invocam o seu nome, que pedem a sua ajuda. Então, Jesus aqui não está dizendo assim, que coisa chata, que falta de educação, não é? As pessoas não voltarem para agradecer, não é de bom tom que as pessoas façam isso, não é isso que Jesus está querendo ensinar para o povo e, consequentemente, para nós, mas a ideia é de que nós percebemos, ou devemos perceber, o que Ele quer nos mostrar. E o que quer nos mostrar Jesus é o fundo da vida, irmãos. E se nós percebermos esse fundo, nós não vamos limitar nossa gratidão a um obrigado. Nós não vamos fazer isso. A começar do fato de que nem a palavra obrigado tem na Bíblia. Obrigado é uma encrenca que você só não contrai com Deus porque Deus purifica suas orações. Porque não se diz obrigado para Deus, embora se fale muito. O que nós vemos aqui quando alguém discerne o fundo da vida são gritos de glória a Deus. Quando alguém discerne o que realmente aconteceu com ele, ele não diz um obrigado polido. Ele dá gritos de glória a Deus, ele se prostra aos pés de Cristo, ele cultua a Deus, ele adora o Senhor. E Deus requer isso daqueles que conseguiram contemplar o fundo da vida, daqueles que são cristãos. E é por isso que se diz que esse homem é salvo. Porque até então é provável que as pessoas como este homem, que não sejam salvas, até serem, elas olham a vida como se Deus existisse. Existe um Deus que me criou, existe um Deus que vai me julgar. Essas duas coisas a Bíblia afirma que todo homem tem na sua consciência, de que ele é criatura e de que ele é réu diante de Deus. Mas ele não tem na consciência a ideia de que Deus cuida dele pessoalmente, a ideia de que Deus é um pai para ele. Só quando ele é convertido ao Evangelho, só quando pela graça de Deus ocorre um milagre como este daqui, é que as pessoas discernem, de fato, Deus não apenas cuida de todos, mas Deus cuida de mim, Deus cuida de fato da minha vida, Deus me conduz pessoalmente. E esse é um ponto importante, mas nós devemos atentar para o fato, e com isso eu encerro, de que, embora isso seja um milagre operado da parte de Deus, as perguntas que Cristo levanta indicam que há uma responsabilidade humana nesse processo. Há uma resposta, há uma responsabilidade da nossa parte
de entender essa lição, irmãos, a ideia de que o reino de Deus está em tudo, pervade tudo. E só pessoas desatentas, voluntariamente desatentas, que cultivam a desatenção para com as coisas de Deus, é que não conseguem perceber, e em não percebendo, não dão glória a Deus, não se prostram, não cultuam, mas às vezes, até por razões sociais, dizem apenas um obrigado para Deus. Que Deus de tal coisa nos livre, irmãos, e nos ajude a entender e a reconhecer publicamente a sua bondade, porque isso faz parte não apenas da nossa vida ou do propósito da nossa vida, que é dar glória a Deus, mas também é parte do nosso processo como pessoas transformadas pela glória e pelo poder de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.